Então vamos lá, começando aí mais uma correção do simulado, dessa vez o nosso terceiro simulado. Então vem comigo aí para a nossa tela, correção da parte de física, terceiro simulado do CFP, questões de número 26 até a 35. Todos já me conhecem, mas tá aí, ó. Quem tiver com dúvida, quiser perguntar, conversar, discutir, tá aí. Rodolfo Falqueto é o nome do seu professor de física. Só não vale xingar o professor porque ele não tem culpa da matéria que ele ministra, beleza? Então, vem comigo aí, primeira questãozinha, questão muito simples, básica da básica. Aí, ó, a alternativa C foi a mais marcada e é aí o nosso gabarito. 63 praticamente por cento dos nossos alunos acertaram essa questão. Então, vem comigo aqui conferir a respeito dessa questão. Questão de número 26. O móvel parte do quilômetro 50. Importante essa informação, já vamos anotar aqui. Sempre que for possível, faça o desenho. Quilômetro 50. Indo até o quilômetro 60. Então, ele sai daqui e vai até o quilômetro 60. Não se preocupem aí com a escala do desenho, beleza? Mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O que ele está falando então? Que ele agora ele faz como se fosse um retorno e volta até o quilômetro 32. Então ele sai aqui do quilômetro 60 e agora ele volta até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente. Então tá aí. Qual é a primeira informação que ele está pedindo para a gente? O deslocamento escalar. E quando lembrar, quando ver isso aqui na sua prova, deslocamento escalar, eu quero que você lembre de ΔS. Como é que a gente faz para calcular o nosso ΔS? Posição final menos a posição inicial. Então vamos lá, colocar na fórmula que a gente já sabe. Qual é a nossa posição final? 32 quilômetros. E qual é a nossa posição inicial? 60, negativo. Nossa posição inicial é o quilômetro 50. Então tá aí, nosso ΔS, ou deslocamento escalar, são menos 18 quilômetros. Isso aqui é a mesma coisa que se perguntasse o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento é de onde parte até onde ele chega, beleza? Então, nosso ΔS aí, primeira informação, 18 quilômetros. Depois, a distância efetivamente percorrida. Então, a distância efetivamente percorrida é o que a gente confunde normalmente com o deslocamento. A distância efetivamente percorrida, sim, vai ser a soma das distâncias. Do quilômetro 50 até o 60, ele andou quantos quilômetros? Ele andou 10 quilômetros, professor. Então, vamos colocar aqui, ó, do 50 até o 60, ele andou 10 quilômetros, beleza? Do quilômetro 60 até o quilômetro 32, ele andou quantos quilômetros? Vai ter gente que vai falar, menos 28 quilômetros, professor. Mas não, ele andou 28 quilômetros. Lembrando que é distância efetivamente percorrida, beleza? Então, tá aí a soma, 10 mais 28, 38 quilômetros. 38 quilômetros é a nossa alternativa, letra C, como a maioria dos nossos alunos aí marcaram. Essa questãozinha aqui é a questão, volta para mim. Essa questãozinha, cadê, professor? Essa questão é a questão que nós não podemos errar na hora da prova, beleza? Uma questão muito simples aí, de conceitos fundamentais da nossa matéria, vista lá na primeira aula do nosso módulo, beleza? Então, vem comigo aqui. Vamos para a nossa próxima questão. Também uma questão simples, mas tem que interpretar desenho. E o aluno, quando vê um desenho desse aqui na prova, com esse tanto de informação, fica doido. Mas tá aí, ó, a maioria também acertou o gabarito. Volta aqui. A maioria acertou o gabarito, letra A. Professor, eu não sei nem para onde vai. Eu tô aqui entre B, C, D e E, eu chutei. Então, vem comigo aqui que a gente vai falar sobre essa questão. Questão de número 27. Não tem por que ficar muito tempo enrolando isso aqui, porque é questão simples, conceitos básicos aí das nossas matérias. O esquema abaixo mostra em termos de potência, que seria energia pelo tempo,
aproximadamente o fluxo de energia a partir de uma certa quantidade de combustível vinda do tanque de gasolina em um carro viajando com velocidade constante. Então é só abobrinha, abobrinha, abobrinha. Então ele coloca aqui, ó, que o tanque de gasolina tem aqui 72 kW aí de potência. Só que ele já perde aí para evaporação. Ele passa por esse processo aqui de combustão do motor, perdendo 56,8 kW. Aí, ó, energia não queimada, energia térmica dos gases de escape transferida ao ambiente, beleza? E sobra o quê? Deixa eu apagar aqui. E sobra só 14,2 depois desse motor a combustão. Então, tendo falado todas essas informações, vamos ver o que a questão nos pede. O esquema mostra que na queima de gasolina, no motor a combustão, uma parte considerável de sua energia é dissipada. Essa perda é da ordem D, então ele quer saber a quantidade de energia que é dissipada no motor a combustão. E onde está nosso motor a combustão? Vou colocar de outra cor aqui, ó. Aqui está o nosso motor a combustão. Então ele quer saber o que acontece nessa parte do nosso circuito aí. Então vamos lá para todas as informações que nós temos. Quanto que a gente tem que entra nesse motor a combustão? 72 kW. Não. Entra nesse motor a combustão 71 kW. Então vamos colocar aqui, ó. Entra 71 kW. Quanto que sai? Sai 14,2 kW. E quanto que se perde? Perda 56,8 kW. Então, todas as informações que a gente precisa já estão aqui. Ele coloca esse tanto de informação aqui para confundir um aluno. Vai ter aluno que vai pegar isso aqui e vai colocar com isso aqui para saber qual é a potência desse motor a combustão, quanto que ele conseguiu gerar no final, que é uma situação que a gente pode também simular aqui, porque pode ser a questão de sua prova, quanto que esse motor consegue entregar lá de potência para as rodas, quantos por cento do que entrou no motor ele consegue entregar para as rodas, mas não foi isso que pediu na nossa questão. O esquema mostra que na queima de gasolina no motor a combustão, uma parte considerável de sua energia é dissipada. Então ele quer saber quanto que é dissipado da energia que entra no motor a combustão. Então vamos lá, 71 kW é igual ao quê? A 100% dessa energia que entra. E 56,8 kW é igual a X. Professor, é só fazer regra de 3? Exatamente, é só fazer regra de 3. Quanto que vai dar isso aqui? 71x vai ser igual a 5680. X é igual a 5680. Eu coloquei uma vírgula para o lado e acrescentei mais um zero, dividido por 71. 5680, 5.680 dividido por 71 vai dar exatamente 80%. Ou seja, no motor a combustão, a gente já tem uma perda aí de 80% dessa potência. Então tá aí, gabarito, letra A. Por isso que eu falei, não tem que enrolar aqui nessa questão. Questão muito simples, era só saber interpretar em que parte desse sistema ele queria a nossa análise. Beleza? Então tá aí, tá de parabéns quem marcou aí a letra A. Espero que não tenha sido o chute, mas B, C, D e E, quem marcou essa questãozinha aqui, bora lá que não pode errar esse tipo de questão, beleza? Às vezes foi chute, às vezes não lembrou, mas é uma questão muito simples para se errar na hora da prova. Então, vamos para a nossa próxima questão. Como vocês estão observando, foi uma prova relativamente fácil. Eu colocaria aí o nível dessa prova, eu colocaria como uma prova fácil, beleza? Tirando aí uma ou outra questão que é um pouquinho mais difícil, mas também que não é impossível de ser realizada. Questão de número 28. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 mililitros de refrigerante. São mantidas em um refrigerador pelo mesmo e longo período de tempo. Olha aí, ó. Pelo mesmo e longo período de tempo. Isso aqui é importantíssimo.
ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a outra expressão importantíssima, sensação de que a lata está mais fria do que a garrafa. Então, é sensação térmica de que a lata está mais fria do que a garrafa. É correto afirmar que a lata está realmente mais fria? A lata está, de fato, menos fria do que a garrafa? A garrafa e a lata estão na mesma temperatura? A garrafa e a lata estão na mesma temperatura? A garrafa e a lata estão na mesma temperatura. Então, tem 3 alternativas falando que estão na mesma temperatura, tem uma falando que a lata está menos fria e tem uma falando que a lata está mais fria. Então, agora a gente teria que avaliar aqui as nossas alternativas. Então, vamos lá. Se eu estou com uma lata e uma garrafa dentro do refrigerador pela mesma quantidade de tempo e que esse tempo foi um longo tempo, quando eu tirar a lata e a garrafa, eu vou ter uma sensação de que a lata está mais gelada. Isso acontece porque a lata realmente está mais fria? Não, elas estão na mesma temperatura. Elas estão ali em equilíbrio. Se elas estão em equilíbrio, a temperatura das duas é igual. Então, essa aqui a gente já pode cortar. E a alternativa B, A e B, a gente já pode cortar. Então, vamos para a segunda parte das nossas alternativas aí, ó. Possuem a mesma condutividade térmica e a sensação deve ser a diferença nos calores específicos. Alternativa C. D. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura e a sensação é devida ao fato da condutividade térmica do alumínio ser maior do que a do vidro. E E. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura e a sensação é devida ao fato da condutividade térmica do vidro ser maior do que do alumínio. E aí, qual material tem maior condutividade térmica? O material que tem maior condutividade térmica é aqui, ó, o alumínio. O alumínio ele vai ter maior condutividade térmica, beleza? O que isso quer dizer? Que o alumínio é um melhor condutor térmico do que o vidro. E o que isso faz? Transferência do calor da nossa mão para a latinha, beleza? Então, é só sensação por conta da condutividade térmica do alumínio ser maior do que a do vidro. Ou seja, a troca de temperatura entre nossa mão desprotegida aqui, ó, e a lata vai ser mais rápida. Então, a alternativa D, como 81% das pessoas acertaram. Parabéns aos meus alunos, beleza? Então, vem comigo aqui. As questões não tem complicação aí, ó. Mais uma questão dada. Questãozinha de soma vetorial simples, simples, simples. Essa questão aqui já foi um pouco mais polêmica, né? 24% marcaram A e 41% marcaram C e acertaram essa questão. 48 pessoas aí do nosso simulado. Então, vamos ver por que é a alternativa C e não a alternativa A ou as outras. Considere o conjunto de vetores representado na figura ponto final, professor, sendo igual a 1 o módulo de cada vetor. Beleza? O módulo de cada vetor. As operações A mais B mais C, A mais B mais C mais D terão módulos respectivamente iguais a. Então, ele quer saber qual vai ser o módulo de A mais B, o módulo de A mais B mais C e o módulo de A mais B mais C mais D. Professor, não sei nem para onde vai. Para onde vai? É simples. Vamos calcular primeiro. Aqui, ó, A mais B. Eu pego o vetor A, e eu pego o vetor B. Como que eles se comportam aqui? Vou colocar aqui, ó, A mais B. O vetor A está para cá, horizontal para a direita, e o vetor B, vertical para baixo. Aqui é o vetor A, aqui é o vetor B. Ele fala para a gente que todos têm módulo igual a 1. Então, eu sei que aqui mede 1, uma unidade, e aqui mede uma unidade. Como que eu faço para descobrir o vetor resultante dessa soma vetorial? Está aqui, ó, o vetor resultante, o início do primeiro até o final da seta do segundo. E eu formo um
triângulo, retângulo. Aí, ó. E como que eu faço para descobrir o tamanho desse meu vetor resultante aqui? Vou colocar aqui, ó, vetor A mais B. O vetor A mais B ao quadrado vai ser igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Tá aí. Só isso, professor? Só isso. Vetor AB, vou colocar aqui, ao quadrado vai ser igual. Quanto que vale A? 1 ao quadrado, professor. Quanto que vale B? 1. E eu levo isso ao quadrado. Então, meu vetor AB vai ser igual a 1 mais 1, 2. Vetor AB vai ser igual a raiz de 2. Então, tá aí, já descobri o meu primeiro vetor resultante, raiz de 2. Então, eu posso cortar o A, eu posso cortar o B, eu posso cortar o E. Então, quem chutou A, chutou sem ter tentado somar A com B. Já dava para ter ficado entre 50% de chance de acerto entre C e D, se eu soubesse fazer A mais fácil, beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos fazer agora A mais B mais C. A mais B mais C. Eu vou transcrever os vetores. Vetor A, o vetor B e o meu vetor C. E olha aí o que acontece. Esse aqui, tamanho 1, tamanho 1, tamanho 1. Olha aí, o A está na horizontal para a direita. O C está na horizontal para a esquerda. O que acontece quando este vetor eu somo com este vetor, de mesmo módulo e direção e sentido contrário, 1 com 1. Esses vetores se anulam. Então, esse vetor aqui vai cortar com esse aqui e sobra o módulo de B. O módulo de B é igual a 1. Então, tá aí, ó, já saberia que a alternativa C é a alternativa correta, porque o único vetor que resta aqui é o vetor de B. E o módulo do vetor de B é 1. Ele quer saber o módulo resultante. Vamos fazer a última aqui, só para matar a charada. A mais B mais C mais D. Tá aí. Professor, como fazer? Já tá aqui, ó. Professor, o senhor falou que quando está na mesma, tem o mesmo módulo, a mesma direção, em sentido opostos, eles se anulam. Exatamente, eles se anulam. Então, o A aqui eu vou anular com o C. Agora é a soma dos quatro vetores. E o B eu vou anular com o D. Por quê? Porque o B está para baixo, o D está para cima, o A está para a direita e o C está para a esquerda. Isso vai dar um vetor resultante igual a 0, beleza? É como se eu pegasse aqui e quisesse descobrir o meu vetor deslocamento. Se uma partícula tivesse saído aqui da origem do A e terminado aqui na origem do A. Qual é o meu vetor de deslocamento? Meu vetor de deslocamento é igual a 0, porque ele saiu e retornou para o mesmo ponto, beleza? Então, é isso aí. Já dava para saber aí que era a nossa alternativa C e 41% das pessoas que fizeram aí acertaram essa questão. Questão também simples, o professor está falando. Tem que pegar para fazer. Às vezes vê esse tanto de vetor aqui, professor, não sei o que fazer. Desenha os vetores. Coloca aqui, ó, o tamanho do vetor é 1, então já sei que é 1, já sei que o tamanho dele é 1. Então começa a brincar, que isso aqui, brincando, você acertava essa questão. Beleza? Era só saber o conceito aqui. O que era mais difícil? Saber o conceito que vetores com sentidos diferentes se anulam, não é mesmo? Então, vamos para a nossa questão de número 30. Olha aí, ó, outra questão sobre vetor. Vocês estão vendo que essa prova aqui foi carregada de vetores, né? Então, vamos lá. Questão de número 30 agora. Na figura está representada a trajetória de um móvel que vai do ponto P ao ponto Q em 5 segundos. Então, ele já coloca aqui pra gente, ó, o tempo em 5 segundos. Ele está falando que o móvel sai daqui do ponto P e vai até o ponto Q em 5 segundos, fazendo essa trajetória rosa. Beleza?
o módulo de sua velocidade vetorial média em metros por segundo é neste intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo é igual a. Olha aí, ó, questão também muito polêmica, porque 35% marcaram A, 24% marcaram B e 18% marcaram C. Então o pessoal ficou indeciso aí entre A, B e C, mas a maioria também acertou. Por quê? Porque também é uma questão bastante simples e era só saber o conceito de velocidade vetorial média. O que a gente tem que saber deste conceito aqui? Deixa eu pegar algum objeto aqui para tracejar aqui. O que a gente tem que saber deste conceito? O que ele quer saber do ponto P ao ponto Q, desconsiderando a trajetória. Não importa se meu objeto chegou aqui, fez um monte de balão aqui, andou 50 mil quilômetros e depois chegou o quê? Quando ele fala sobre velocidade vetorial média, ele quer saber com o deslocamento vetorial. E o que é o deslocamento vetorial? O professor já passou nas outras questões. O deslocamento vetorial é o deslocamento do ponto Q ao ponto P. Tá aí, ó. Do ponto P ao ponto Q. Esse aqui é o meu Não está dando certo fazer com o controle do ar-condicionado. Então, tá aí. Esse aqui é o meu deslocamento vetorial. Todas as vezes que eu tiver que calcular a velocidade vetorial média, eu preciso saber o meu ΔS vetorial. Beleza? Então, tá aí. Então, eu sei que o meu V médio vetorial vai ser igual ao meu ΔS vetorial dividido pelo meu tempo. Então, agora a gente tem que calcular o tamanho desse nosso vetor aqui, ó. O tamanho desse nosso vetor. E para calcular o tamanho desse vetor, eu tenho que lembrar de decomposição vetorial. Muito bem lembrado quem respondeu essa aí, que era uma difícil, muito difícil. O professor nunca falou sobre isso nas aulas, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, eu sei que meu ponto Q aqui, deixa eu pegar outra, porque o azul não vai dar para aparecer. Aqui, ó, vamos fazer as linhas aqui e as linhas aqui. Então, tá aí, ó. Fiz aqui ao contrário. Então, tá aí o nosso vetor deslocamento. E qual o tamanho desse vetor? A gente tem que decompor em x e decompor em y. Tá aí, ó, em x. Aqui vai ser o nosso ΔS em x. E aqui vai ser o nosso ΔS em y. Beleza? ΔS em x e ΔS em y. Para que isso, professor? Para descobrir o tamanho desse nosso vetor vermelho aí, nosso vetor deslocamento. Então agora é a hora mais feliz da prova. Quando você vê essa questãozinha aqui, você vai imaginar, pô, ele está me dando o tamanho desse quadrado. Então o que eu vou ter que fazer? Somar o tanto de quadradinho que eu tenho em ΔSx e somar o tanto de quadrado que eu tenho em ΔSy. Então vamos lá. ΔS em x. Quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? 9 quadradinhos. Então, vou colocar aqui 9. ΔS em y. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 quadradinhos. Agora, a gente tem que saber o tamanho desse nosso vetor, dessa nossa componente aqui, em x e em y. Ele falou que cada quadradinho desse tem a largura de 1,3, 1 terço de metros e a altura de 1 terço e a largura de 1 terço. Então, eu vou pegar 9 e vou multiplicar por 1 terço.
e eu vou pegar 12 e vou multiplicar por 1/3. Então, tamanho aqui, ΔSx, vai ser igual a 3 metros. E o tamanho em ΔSy vai ser igual a 4 metros. E olha aí que interessante. Eu tenho um triângulo retângulo da seguinte forma. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, e eu tenho que descobrir esse tamanho aqui, ó. O tamanho da minha hipotenusa. Se você prestou atenção nos bizus do professor, você sabe automaticamente se um lado é 3 do triângulo retângulo, um lado é 4, o outro lado vai ser 5. Beleza? Isso aqui não precisa calcular, professor, eu não lembro disso. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Hipotenusa vai ser igual a raiz de 9 mais 16. A hipotenusa vai ser, então, raiz de 25, que é igual a 5. Então, eu já sei o tamanho do meu vetor deslocamento. Então, agora é só colocar aqui, ó. Vamos voltar para a nossa canetinha vermelha. Vai ser igual a 5 metros dividido por 5 segundos. Minha velocidade vetorial média vai ser igual a 1 metro por segundo, gabarito, letra A. Beleza? Questãozinha aqui só era trabalhosa, mas era uma questão fácil também. Beleza? Por isso que 35%, 41 alunos aí acertaram essa questão. Tinha que lembrar de decomposição vetorial. Então, vamos seguindo aqui agora e vamos para a questão de número 31. Outra questão simples, simples, simples. Até agora, a questão mais trabalhosa que a gente teve, questão de número 30. Beleza? A questão de número 31 dá vontade de pular de tão fácil que ela está. Vamos lá. Dois planos inclinados, unidos por um plano horizontal, estão colocados um em frente ao outro, como mostra a figura. Se não houvesse atrito, olha aí, ó. Se não houvesse atrito, um corpo que fosse abandonado num dos planos inclinados desceria por ele e subiria pelo outro até alcançar a altura H. Beleza? Então não tem como esse corpo aqui passar dessa altura inicial aqui. Com atrito ou sem atrito, ele não consegue superar essa altura. Essa aqui é a altura máxima dele, por conta da energia potencial gravitacional. Ela vai ser aí, ela não vai ter perda. Então, essa energia potencial gravitacional, ela aqui vai ter que ser igual a essa energia potencial gravitacional. E a gente sabe que para isso aqui existir, a altura tem que ser igual. Beleza? Então, vamos lá. Nessas condições, qual dos gráficos melhor descreve a velocidade v do corpo em função do tempo t neste trajeto? Então tá aí. Ele quer saber como que a velocidade desse bloco aqui vai se comportar neste trajeto aqui, nessa rampa. Beleza? Então vamos lá. Ele começa com a velocidade inicial igual a 0. Olha, ó, ele fala que o corpo vai ser abandonado, ou seja, ele começa com velocidade inicial igual a 0. Então, já poderia, de cara, excluir isso aqui, porque a velocidade aqui está maior do que 0, e poderia excluir isso aqui, porque também a velocidade aqui está maior do que 0. Beleza? Então, manteria aqui a alternativa A, C e E. Beleza? Então, o que que acontece com esse corpo? A partir do momento que ele vai caindo aqui, a altura dele vai diminuindo, o que que vai acontecendo com minha energia potencial gravitacional? Minha energia potencial gravitacional vai diminuindo e minha energia cinética vai aumentando. Então, eu chego neste ponto aqui com energia potencial igual a 0 e energia cinética igual a máxima. Beleza? Então, quando eu chego nesse ponto aqui, a minha velocidade, quando eu falo de energia cinética, eu tenho que lembrar automaticamente de velocidade. Então, se minha energia cinética é máxima, minha velocidade também vai ser máxima. Então, este ponto aqui de corte é o primeiro ponto do nosso gráfico, ó.
é este ponto e é este ponto, beleza? Então, neste ponto aqui, a velocidade tem que ser máxima. Então, esse aqui continua, a gente mantém essa alternativa, e essa aqui a gente também mantém. Por quê? Porque a gente está analisando a energia, a velocidade máxima. Então, esse aqui a gente já pode cortar, porque a velocidade máxima desse aqui, ó, vai ser na metade da segunda parte aí do nosso exercício. Então, vamos lá. Passou-se deste ponto aqui que acaba a nossa rampa, tem uma parte de altura constante, uma reta aí, um plano. E o que acontece com a nossa velocidade? Neste ponto, a nossa velocidade vai ser constante. Velocidade constante. Por que velocidade constante, professor? Porque não tem atrito. Se não tem atrito, eu vou ter uma velocidade constante. Se tivesse atrito, o que acontece com a minha velocidade? Minha velocidade ia cair, mas eu não tenho atrito, então minha velocidade vai manter-se constante, beleza? Então, aqui está constante e aqui está constante. Agora a gente vai para a terceira fase do nosso desenho, a rampa de subida. E o que acontece com a nossa velocidade na subida? Nossa velocidade diminui de forma constante, tem que ser uma reta decrescente. Assim como a descida da rampa tem que ser uma reta crescente, porque a velocidade é um aumento dela, é uma variação constante da velocidade aumentando, beleza? Então eu tenho aqui velocidade crescendo aqui e velocidade diminuindo, reta crescente e reta decrescente. Por isso que o meu gabarito é a letra A e 42% aí, 49 alunos acertaram isso aqui. Porque eu tenho que saber que a velocidade, ela não é uma parte de uma parábola. Isso aqui ele quis confundir a gente com o gráfico do função espaço em função de tempo, que a gente tem a parábola assim ou a parábola assim, beleza? As nossas retas aí da velocidade vão ser crescentes ou decrescentes, serão retas e não parábolas, beleza? Então o que a gente tinha que saber aqui? Que neste ponto seria a velocidade máxima, que na parte azul seria a velocidade constante e na parte roxa a minha velocidade teria que chegar a zero. Por quê? Porque aqui em cima, agora vem o pulo do gato, aqui em cima minha energia potencial gravitacional é igual à máxima. E o que acontece com minha energia cinética? Minha energia cinética vai ser igual a zero. O meu objeto vai ter que parar, porque a altura máxima que ele consegue chegar é a mesma altura desse lado. Beleza? Então é isso aí que acontece quando não tem atrito e quando a gente considera aí as outras formas de perder energia. Tá aí, 49 pessoas acertaram muito bem. Uma questãozinha que tinha que conhecer um pouco de gráfico, mas não é uma questão muito profunda. Era uma questão simples de ser entendida, beleza? Então vamos agora para a nossa questão de número 32. Provavelmente a questãozinha aí mais complicadinha do nosso simulado. Questão de número 32. Um automóvel de 1.720 quilos entra em uma curva de raio 200 metros a 108 km por hora. Quando você vê isso aqui, você já tem que dar graças a Deus o professor ter colocado esse valor aqui na nossa tabelinha. Sabendo que o coeficiente de atrito entre os pneus do automóvel e a rodovia é igual a 0,3, considere as afirmações. Olha aí, o automóvel está numa velocidade segura para fazer a curva, o automóvel irá derrapar radialmente, ou seja, lateralmente aí para fora da curva? Não sei. A força centrípeta do automóvel excede a força de atrito? Também não sei. A força de atrito é o produto da força normal do automóvel e o coeficiente de atrito? Essa aqui, se você conhecesse o conceito da força de atrito, já dá para marcar que é verdadeira. A força de atrito é o produto da força normal do automóvel e do coeficiente de atrito. E a gente já viu isso aí na nossa matéria. FAT vai ser igual a normal vezes o nosso coeficiente de
atrito, beleza? Então, a gente sabe que a quarta está certa. Então, eu tenho essa, essa e essa. B, D e E são corretas. Então, eu já posso de cara cortar a A e a C. Ou seja, minha chance de acertar aqui é 1 em 3. Beleza? Então, essa aqui foi uma questão polêmica porque a maioria marcou letra C. E aí, ó, foi a primeira que o professor cortou por conta do último item aqui. A letra C, ela não tem como estar certa porque vocês conhecem o conceito de força de atrito. Beleza? Então vamos partir aqui para o lado. Vamos tirar isso aqui porque a gente vai precisar de espaço. Quais são os dados que ele passa para a gente? A massa do veículo, 1.720 quilos. Raio, 200 metros. Eu acho interessante sempre recolocar os dados, apesar de que estão todos aqui. Mas é para a gente já ir tentando pensar o que a gente vai fazer nessa questão. Velocidade, 108 km por hora. E eu já sei, se está em quilômetros por hora e o resto está em metro, está em quilograma, eu tenho que fazer o quê? Transformar. 108 dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Professor, eu não quero dividir. Pega a nossa tabelinha lá nas primeiras aulas e decora. É importante, se cair questão com velocidade média em km por hora, provavelmente você vai ter que fazer essa transformação. Velocidade média igual a 108. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o pneu e o automóvel é igual a 0,3. Então vamos lá. Meu carro está vindo numa reta e tem que fazer uma curva. Ele quer saber se o carro vai continuar nessa curva ou se o carro vai derrapar e sair dessa curva. E o que depende disso aí? Isso aí depende da nossa velocidade e do nosso raio. Por quê? Porque a nossa força centrípeta vai ser igual a massa vezes a nossa velocidade ao quadrado dividido pelo meu raio. Beleza? Professor, o que eu consigo tirar dessa fórmula? Eu sei que a minha força centrípeta, quanto maior a minha velocidade, maior a minha força centrípeta. Então é o quê? Diretamente proporcional. Quanto maior a minha velocidade, mais força centrípeta vai ter. Beleza? E tem como saber outra coisa. Isso aqui é ao quadrado, tá? Então, a força centrípeta vai aumentar muito mais se a velocidade aumentar. Já o raio não. O raio é inversamente proporcional. Se o raio aumentar da curva, o que acontece com a minha força centrípeta? Minha força centrípeta aqui diminui, porque o raio está na parte de baixo da fração. Beleza? Então, é inversamente proporcional. E o que ele quer saber? Ele quer saber se minha força centrípeta aqui vai ser maior, vai ser igual ou vai ser menor do que a minha força de atrito. O meu carro só não vai derrapar se a minha força de atrito, ele tem que ser maior ou igual à minha força centrípeta para o carro que não derrapar. Não derrapar, não deslizar, não sair da curva. Beleza? Então eu tenho que calcular a força centrípeta e eu tenho que calcular a minha força de atrito. Então a gente calcular e fazer a análise dos dados. Vamos apagar esse quadrado aqui. Força centrípeta. Força centrípeta é igual a massa, 1.720, vezes a velocidade ao quadrado, que eu já sei que é 30 ao quadrado, dividido por R. Meu R é 200. Professor, como é que eu faço para calcular isso da forma mais fácil? Eu faria desse jeito na prova. 1.720 vezes 30 vezes 30, dividido por 200. Por que 30 vezes 30? 30 ao quadrado é igual a 30 vezes 30. Eu posso cortar um zero com um zero do 30. Eu posso cortar um zero com um zero aqui do 200. Sobra 1.720 vezes 3 vezes 3 dividido por 2. Esse 2 aqui do 200 eu posso cortar com 1.720. E sobra quanto? Sobra 860. Beleza? Então, vai ser 860. Deixa eu apagar isso aqui. 860 vezes 9. 3 vezes 3 vezes 9. 860 vezes 9 vai dar 7.740 newtons, porque eu estou falando de
força, beleza? Então, a nossa força de atrito aqui agora vai ser igual a minha normal vezes o meu μ, que é o meu coeficiente de atrito. Minha força normal é igual a quê? É igual a massa vezes a gravidade vezes o meu μ. Ele não passou o valor da gravidade. Quando ele não passa o valor da gravidade, eu posso assumir que a gravidade é igual a 10. Então, vamos lá. 1.720 vai ser multiplicado por gravidade, pela gravidade que é 10, multiplicado pelo 0,3. 1.720 multiplicado por 10 vai dar 17.020. Vezes o 3 vai dar 5.160 newtons. Ou seja, a minha força de atrito é inferior, força de atrito vai ser menor do que a minha força centrípeta. E o que quer dizer? Que essa velocidade está muito alta para este automóvel entrar nessa curva. O carro vai deslizar. Não é uma velocidade segura. Beleza? Por quê? Porque a minha força de atrito vai ser menor. Ou seja, minha força de atrito não vai conseguir segurar o meu carro nessa pista. Beleza? Lembrando que para não deslizar, a força de atrito tem que ser maior ou igual aí à minha força centrípeta. Beleza? Então, o automóvel está em uma velocidade segura para fazer a curva? Não. Falso. Não é uma velocidade segura. O automóvel irá derrapar radialmente para fora da curva? Verdadeiro. Irá derrapar. A força centrípeta do automóvel excede a força de atrito? A gente viu que a força de atrito excede a força de atrito. A força de atrito é o produto da força normal do automóvel e o coeficiente de atrito. Força de atrito é exatamente isso. Então, eu tenho que a alternativa 2, 3 e 4, o item 2, 3 e 4 estão corretos. Então, meu gabarito, letra E. A gente volta lá e vê aí que 32 pessoas pegaram o código, beleza? Vamos seguir, como eu falei, uma questãozinha mais complicada, talvez a questão mais complicada da nossa provinha, beleza? Então, vamos seguir agora para a nossa questão de número 33. Questãozinha muito boa também aí sobre gás. A figura mostra a variação do volume de um gás ideal a pressão constante. Informação importantíssima. 4 newtons por metro ao quadrado, em função da temperatura. Sabe-se que, durante as transformações de estados de A para B, ou seja, daqui para cá, o gás recebeu uma quantidade de calor igual a 20 joules. A variação de energia interna do gás entre os estados A e B foi D. Então, ele quer saber a nossa variação de energia interna, o nosso ΔU aí, beleza? E como que a gente faz para calcular o nosso ΔU? Nosso ΔU é a quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo nosso gás. O trabalho a gente pode colocar aqui um W ou o talzinho, né? Beleza? Beleza, professor. Eu não sei a minha energia interna, eu sei a minha quantidade de calor, que ele já passou para mim, que são 20 joules, e eu também não sei o meu trabalho. Eu não sei a minha potência. Eu não sei a minha potência. Quanto que é? Agora a gente tem que calcular isso aqui. A gente não sabe isso e a gente não sabe isso. Como que eu faço para calcular a minha potência, o meu trabalho do meu gás? O trabalho do meu gás vai ser igual a pressão vezes a minha variação de volume. Tranquilo? Então, meu trabalho vai ser igual a pressão eu sei que é constante, 4 vezes a minha variação de volume. E olha a minha variação de volume. Ele estava em 1 e foi para o 2. Qual é essa variação? Final menos inicial. Final, 2, menos inicial, 1. Já está em metro cúbico. Meu trabalho aí vai ser igual a 4 vezes 1. 2 menos 1 é 2. Então, meu trabalho vai ser igual a 4 watts. Beleza? Então, vamos lá. Minha variação de energia interna vai ser igual a 20 menos 4. Variação de energia interna vai ser igual a 16 joules. Tranquilo? Então, essa é a minha variação de energia
interna. Variação de energia interna, 16 joules. Letra B, tá aí, ó, 41 pessoas acertaram. E essas 41 aqui, ó, estão acertando diversas vezes, foram 41 pessoas que acertaram. Será que foram as mesmas pessoas que acertaram? Não sei, fica aí o nosso questionamento, beleza? Então, letra B, 16 joules. Era só conhecer as nossas fórmulas aí de trabalho e a nossa fórmula de variação da energia interna de um gás ideal, beleza? Então, vamos para a nossa próxima questãozinha, questão muito simples, da parte lá de eletricidade, básica, bem básica mesmo. Questão agora de número 34. 3 esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes num ambiente seco, conforme mostra a figura. Num determinado instante, a esfera A, que A é igual a 20 microcoulomb, toca na esfera B, QB igual a 2 menos 2 microcoulomb. Após alguns instantes, afasta-se e toca na esfera C, QC igual a menos 6 microcoulomb. Quantidade, nossa carga de C aí, menos 6 microcoulomb. Retornando à posição inicial. E essa questão aqui, muita gente acertou, mas é uma questão que a imagem faz um peguinha com a gente. A gente lê rapidamente aqui o que a gente entende primeiramente. Que A toca em B e que depois o B toca em C. Por quê? O que ele fala? Conforme mostra a figura. Num determinado instante, a esfera A toca a esfera B. Após alguns instantes, afasta-se e toca na esfera C. Beleza? Então, lendo rapidamente e vendo a imagem, a gente acha que o A toca em B e o B toca em C. Mas não é isso. Olha o que ele fala pra gente aqui. Aí vocês vão ter que ir lá na aula de português. Afasta-se. Quem afasta-se? Eu não sei. Eu sei que a esfera A que afasta-se da esfera B e toca na esfera C. Beleza? Então a imagem aqui leva a gente a errar. Mas a nossa interpretação de texto tem que levar ao acerto dessa questão. Beleza? Então a esfera A toca a esfera B. Após alguns instantes, afasta-se de B. Beleza? De B. E toca na esfera C. Então, a gente tem que saber, após os contatos descritos, a carga nas esferas A, B e C são, respectivamente, iguais a. Então, ele quer saber QA', QB' e QC'. Depois de ter essa interação, essa eletrização aí por contato, ele quer saber as cargas de A, de B e de C. Então, vamos de uma em uma. QA toca QB. QA toca QB. Como são 3 esferas idênticas, a gente vai fazer a média aritmética dessas cargas. Então, qual é a média aritmética? A carga de A, 20, mais a carga de B, que é menos 2, dividido por 2, porque eu tenho 2 termos. Então, vai ser 18 dividido por 2. Vamos colocar aqui já direto. 9 microcoulomb vai ser a carga após o toque aí de A em B. Então, coloca aqui 9 microcoulomb e 9 microcoulomb. E a C continua com menos 6 microcoulomb. Esse aqui é o nosso primeiro. Depois, a A vai tocar na C. Vai triscar aí, vai ter um contato com a esfera C. Então, agora a gente vai fazer QA, 2 linhas aqui, QC'. QA, qual é a carga de A agora? A carga de A, 9. Qual é a carga de B? É média aritmética. A carga de B, menos 6. Dividido por 2. Então, vai ficar 3 dividido por 2, que é igual a 1,5 microcoulomb. Então, na segunda fase, aqui eu vou ficar com 1,5 microcoulomb, aqui continua com 9 microcoulomb e aqui 1,5 microcoulomb, beleza? Então, QA, QB e QC, tá aí, ó, a resposta final
é a resposta aí da nossa segunda coluna. QA vai ser 1,5, QB vai ser igual a 9 e QC vai ser igual a 1,5. Beleza? Já dava para saber, só pela interpretação de texto, que a nossa carga de A teria que ser igual à nossa carga de C, porque foi o último contato. Então já daria para cortar aqui, ó, só entendendo a interpretação de texto. Aí o professor Bola de Fogo ajudando a gente. Já dava para cortar esse aqui, porque são diferentes. Esse aqui são diferentes. Esse aqui são todos iguais. E esses aqui, A e C, são diferentes. Beleza? Então a gente ia ficar entre D e A. Se tivesse que chutar, poderíamos ter mais chance de acerto aí com 50% de chance de acerto. Chutar entre A e D. Parabéns para os 51 que acertaram aí. Se atentaram para a interpretação de texto e não para a imagem, que nos leva ao erro. Beleza? Então vamos agora para a nossa última questão. Questãozinha também muito simples e como o professor sempre fala, vai cair uma questãozinha de circuito elétrico. Então tem que aprender o que é tensão, o que é fonte de tensão, o que é receptor, o que é corrente, o que é resistência, o que é resistência equivalente, o que é resistência total, beleza? Quando que a tensão se soma, quando que a tensão se subtrai, quando que a corrente se soma e quando que a corrente se subtrai. Então vamos lá. Questão de número 35. No circuito elétrico, representado a seguir, o voltímetro e o amperímetro são ideais. Observa-se que, com a chave aberta, o voltímetro marca 30 volts. E com ela fechada, o amperímetro marca 2 amperes. Então, o que ele está pedindo para a gente analisar? Com a chave aberta, então a gente tem que desconsiderar isso aqui. Deixa eu fazer de outro jeito. Com a chave aberta, a gente vai considerar só esse circuito aqui. Então, eu vou fazer ele aqui. Com a chave aberta, eu tenho esse circuito aqui. E esse circuito, o que ele está falando para a gente? Que esse circuito aqui tem um voltímetro. E esse voltímetro marca 30 volts. Se esse voltímetro marca 30 volts, qual é a tensão da minha fonte de tensão? Eu só tenho uma fonte de tensão aqui, com 2 ohms e uma força eletromotriz aqui, né? E uma resistência de 4 ohms. Se o meu voltímetro está marcando 30 volts, o meu E vale quanto? O meu E vale 30 volts. É a mesma diferença de potencial daqui para cá da minha fonte de tensão. Então, eu já descobri o meu E, beleza? A minha fonte de tensão, então, tem 30 volts. Eu já posso colocar aqui, ó, 30 volts. E o que ele fala para a gente? Que com a chave fechada, quando essa chave aqui fechar, o meu amperímetro vai marcar 2 amperes. Ou seja, 2 amperes está passando aqui, 2 amperes está passando aqui, 2 amperes está passando aqui e 2 amperes está passando aqui. Então, eu tenho 2, 2, 2 e 2. Por quê? Porque é um sistema fechado. Aqui, a gente tem que ver que é uma fonte de tensão. E o que ele fala para a gente? Tá aqui, ó. A resposta tá aqui, ó. A resistência R1 do receptor. Ele falou para a gente que essa fonte aqui abaixo, na verdade, não é uma fonte de tensão. Ela não está produzindo tensão para esse circuito, e sim está recebendo. Ou seja, ela está consumindo nossa tensão aí. Então, isso aqui é um receptor. Ou seja, ele não gera mais tensão. Ele está subtraindo da tensão total 12 volts. Tanto é que o nosso polo positivo aqui da nossa tensão está aqui e o nosso polo positivo também está aqui. Entendeu? Então, vamos seguir. Qual é o primeiro passo que a gente tem que descobrir? O primeiro passo que a gente tem que descobrir é a nossa DDP. Que DDP, professor? A diferença de potencial deste ponto aqui até este ponto aqui, ó. Beleza? Então, aqui tem uma diferença de potencial, porque aqui eu tenho uma fonte de tensão e aqui eu tenho um receptor, ou seja, ele está consumindo a minha tensão. E ele quer saber quanto de DDP eu tenho. Minha DDP, então, vai ser igual à minha tensão total, que é a tensão da minha fonte, subtraído da tensão do meu receptor. Quanto que está consumindo de tensão? 12.
Minha DDP, então, vai ser igual a 18 volts. Eu posso colocar esse DDP como tensão total também, ó. Tensão total, igual a 18 volts. Então, vamos lá. Já achei a tensão do meu circuito. A tensão do meu circuito, 18 volts. Então, aqui eu já vou colocar, ó, tensão 18 volts. A corrente do meu circuito, já achei também, 2 amperes. O amperímetro já falou para mim que meu circuito aqui tem 2 amperes. Agora, eu tenho que achar a minha resistência total. Eu não sei, então vou usar a lei de Ohm. Tensão é igual a RI. Quem vê, ri. Tensão 18, R eu não sei, e o I, 2. Meu R, então, vai ser igual a 9 ohms. Esse aqui é o meu R total. Isso mesmo, gente, é o R total. Ou seja, a soma de todas as resistências tem que dar 9 ohms. E quais são as resistências que a gente tem no nosso circuito? Vamos apagar um pouco de informação. Quais são as resistências que a gente tem? A gente tem, vou colocar de outra cor, a gente tem essa resistência, a gente tem essa resistência, a gente tem a resistência da fonte, a gente tem a resistência do nosso circuito e a gente tem a resistência do nosso receptor. Então, eu sei que a minha resistência total vai ser igual a 2 ohms da minha fonte, mais 4 ohms da minha resistência, mais meu R1. Eu sei que minha resistência total é igual a 9. Eu sei que 2 mais 4 é igual a 6, mais R1. Meu R1, então, vai ser igual a 9 menos 6. Eu passei esse 6 aqui, subtraindo aqui o 9. Meu R1, então, minha resistência aqui, 1, vai ser igual a 3 ohms. 3 ohms é a alternativa D. E tá aí, ó, 47 pessoas, 40,5% das pessoas que fizeram a prova acertaram essa questão. Também teve uma prova, foi uma questãozinha que muita gente errou, beleza? Mas tá aí, mais uma questão de circuito elétrico, uma questão diferente. Normalmente a gente não vê esse receptor aqui em provas, mas é bom você saber aí, ó. Ele já passou pra gente que era um receptor e não uma fonte de tensão. Tá aí. Concluímos todas as questões. Como eu falei, uma prova de nível bem razoável. Dava para ser feita aí pelo menos 7 questões. 3 aí deixa pro santo, né? Chutar. Mas uma prova teoricamente aí simples. Beleza? Conte comigo. Estamos aí para te ajudar e te espero aí na correção dos próximos simulados. Simulado após simulado, você vai melhorar. Um abraço e até mais. Valeu!